Olá pessoal, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso de Direito de Sucessões. Hoje com a terceira aula. Falaremos hoje das pessoas legitimadas para receber herança. Como nós já vimos no primeiro dia de aula, a sucessão pode ser legítima, como também pode ser testamentária e também híbrida, ou seja, a mistura de uma parte sucessão legítima, outra parte sucessão testamentária. Na sucessão legítima, lá no artigo 1798, diz que as pessoas legitimadas a receber a sucessão legítima são aquelas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Isso significa dizer que as pessoas já concebidas, mas ainda não nascidas, elas têm uma expectativa de direito. Independente daquela discussão do artigo 3º, da personalidade, se tem personalidade a pessoa concebida ou a pessoa nascida, quer dizer, teoria natalista, teoria da concepção, isso não vem ao caso nessa discussão. O que nós devemos nos ater é que a sucessão passará para as pessoas nascidas já concebidas. Lembrando que essas já concebidas só concretizará o seu direito se nascer com vida. Então não é comum, mas eu já vi alguns casos, por exemplo, que da pessoa ter falecido e a sua esposa, sua companheira, está grávida. Ou seja, foi necessário o inventário ficar suspenso, aguardar o nascimento dessa criança, desse ente esperado, e uma vez nascido com vida, é transmitido imediatamente a herança daquela pessoa que faleceu para essa pessoa que nasceu. Já na sucessão testamentária, ele menciona lá no artigo 1799 que, além daqueles legitimados na sucessão legítima, ou seja, além dos nascidos e já concebidos, tem ainda legitimidade para receber herança testamentária. E aí ele menciona 3 incisos. O primeiro dele, ele fala da prole eventual. O que significa prole eventual? É quando uma pessoa quer deixar um determinado bem ou uma parte da sua herança para uma pessoa que sequer foi concebida. Ou seja, imaginem vocês que eu tenho um filho e esse filho ainda não me deu um neto. Então, se eu quiser, dentro da parte disponível, eu posso testar ou posso legar um bem certo determinado para esse meu neto que ainda nem foi concebido. Então, o direito me proporciona essa liberdade de eu deixar para uma pessoa que sequer foi concebida. É lógico que não podemos ficar, por uma segurança jurídica, sem prazo determinado. Tem que haver o quê? Um termo. E o artigo 1800, parágrafo 4º, fala sobre esse termo. Ele diz o seguinte, que a prole eventual deverá ser concebida em até 2 anos após o falecimento. Vejam, concebido, não é nascido. Então, caso uma pessoa tenha feito um testamento deixando uma cota hereditária, um bem singular para uma pessoa que sequer foi concebida, a partir do momento que esse testador venha a falecer, aquele pai ou aquela mãe deverá conceber esse herdeiro esperado em até 2 anos. Agora, se ele nascer com 2 anos e 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa. O que importa é ele conseguir comprovar que foi concebido no prazo de 2 anos. E é muito interessante que vinham algumas indagações, como por exemplo, e se essa pessoa for estéril, não puder ter filhos? Vejam, quando a gente fala de concepção e fala de prole eventual, é evidente que nós estamos falando de uma pessoa que entra para a família. E essa entrada na família se dá, inclusive, nas questões de adoção. Então, independente do meio que essa pessoa, essa prole eventual vai entrar na família, isso não tem importância nenhuma. O importante é que ela seja concebida no prazo de 2 anos após o falecimento. Voltando, a segunda pessoa que está habilitada a receber sucessão testamentária são as pessoas jurídicas. Ou seja, não é muito raro uma pessoa que tenha feito um testamento deixando um legado, um bem imóvel, ou então um depósito bancário, ou até mesmo uma cota hereditária para uma pessoa jurídica, como por exemplo um asilo, um orfanato.
Isso é um pouco raro, mas eu já vi muitos casos em que uma pessoa tenha feito testamento legando ou até testando a totalidade da herança para uma entidade filantrópica. Quer dizer, ao invés dele deixar o patrimônio para um herdeiro colateral, que não é herdeiro necessário, ele prefere deixar para uma entidade filantrópica. E por último, o inciso 3 fala que uma pessoa pode deixar em testamento a criação de uma fundação. Vejam, quando nós estudamos fundação, lá, se eu não me engano, no artigo 62, ele menciona que a fundação só pode ser criada por escritura pública ou por testamento. Então vejam, na sucessão testamentária, eu posso destinar parte do meu patrimônio, ou seja, a disponível, para a criação de uma fundação, inclusive estipulando qual é a finalidade dessa fundação. Então vejam, na sucessão testamentária, você pode utilizar a parte disponível para prole eventual, para as pessoas jurídicas, para as fundações, além das pessoas nascidas e já concebidas. Bom, também nós temos na sucessão testamentária algumas pessoas que não podem receber herança testamentária ou legado. Nós já vimos no primeiro dia de aula qual a diferença entre herança testamentária e legado, né? Herança testamentária é quando a pessoa faz um testamento e testa para uma pessoa uma fração, um percentual de toda a sua herança. Já o legado é quando uma pessoa testa para outra pessoa um bem certo e determinado. Então, meus amigos, no artigo 1801, o legislador fala: não podem ser nomeados herdeiros testamentários nem legatários. E ele começa no inciso 1. As pessoas a seu rogo. Em primeiro lugar, o que vem a ser pessoas a seu rogo? É no caso daquela pessoa que não tem condições de assinar, é analfabeta, uma outra pessoa assina ao seu rogo, ou seja, confirma aquela manifestação de vontade daquela pessoa analfabeta. Então, quer dizer o seguinte: se eu vou assinar pelo testador ao seu rogo, eu não posso ser beneficiário daquele testamento. E continuando, o inciso 1 fala não só de mim, fala também do meu cônjuge, da minha companheira, do meu descendente e dos meus irmãos. Então, caso eu venha a ser um assinante do rogo num testamento de uma pessoa analfabeta, nesse teor desse testamento não pode estar beneficiando a mim próprio, ao meu cônjuge, à minha companheira, aos meus descendentes, aos meus irmãos. Se eu quiser ter beneficiário, eu ou essa gama de pessoas, eu não posso servir de arrogo para aquele testador. Segundo caso em que não pode ser nomeado herdeiro testamentário nem legatário, as testemunhas do testamento. Ou seja, o legislador achou por bem que aquela pessoa que está beneficiando não pode atestar a veracidade nem a vontade da manifestação de última vontade daquela pessoa. O terceiro caso, que também não pode ser nomeado herdeiro testamentário nem legatário, é a concubina do testador, casado, mas não separado de fato. O que significa isso? Nenhuma pessoa pode testar ou legar bens para o seu ou para a sua concubina, salvo se ele, apesar de casado, estiver separado de fato. Que aí, no caso, aquela outra pessoa não seria um concubinato impuro, então seria uma união estável. Então ele poderia muito bem testar para aquela pessoa, não na qualidade de concubina, mas sim na qualidade de quê? De companheiro ou de companheira. E por último, quem não tem legitimidade, não pode receber herança testamentária nem legado, é o tabelião onde foi feito o quê? A escritura pública do testamento. Ora, se eu vou fazer uma escritura pública em que o beneficiário é o próprio tabelião, a lei não permite isso. Caso eu queira beneficiar aquela pessoa que por acaso é tabelião, eu vou em outro cartório, faço um testamento beneficiando aquela outra. Então é muito simples isso. É até algo conexo
com a realidade. Agora, como eu costumo falar que o código foi feito para brasileiro, tem sempre aquele brasileiro que quer dar um jeitinho. Mas também o código veio e protegeu esse jeitinho brasileiro. Como? Por exemplo, no artigo 1802, ele menciona que se houver simulação, como qualquer outra simulação prevista no artigo 167, se eu não me engano, aquele negócio jurídico é nulo. Então vejam, se eu quiser beneficiar uma pessoa naquele rol que não pode receber herança testamentária nem legatário e fizer numa outra pessoa interposta, a lei considera como simulação. E se considera como simulação, aquele testamento é nulo. Vejam, lá no parágrafo único do artigo 1802, inclusive ele fala o seguinte, olha, a simulação atinge pessoa interposta na pessoa de quem? Do ascendente, do descendente, do cônjuge, do companheiro, do irmão do beneficiário, que não estão legitimados a receber herança testamentária. Então vejam, supondo que eu faça um testamento beneficiando a minha concubina, mas eu sei que a lei não permite isso, e eu resolvo tentar simular e fazer um testamento beneficiando o pai dessa concubina. Vejam, isso é uma simulação. Eu estou deixando um legado ou uma herança testamentária por pessoa interposta daquela pessoa não legitimada a receber a herança testamentária ou até mesmo o legado. Então vejam, temos que tomar um certo cuidado, ou porque pode haver má fé, ou porque mesmo de boa fé, tem pessoas que não podem ser beneficiadas no testamento. Você imagine, por exemplo, que eu vou servir de testemunha de um amigo meu e esse amigo resolve deixar um legado para o meu pai. E eu assino como arrogo dele. Vejam, é nulo. Meu pai não vai receber nenhuma herança testamentária. Por quê? Porque eu servi de arrogo para aquele testador. Agora, só por uma questão de nomenclatura, é muito comum a gente ter várias nomenclaturas com relação a herdeiro. Eu gostaria de deixar bem claro, para não haver nenhuma dúvida e nenhuma discussão, nenhuma confusão. Em primeiro lugar, nós temos os herdeiros legítimos. O que vem a ser herdeiros legítimos? São aqueles chamados a suceder em decorrência da lei. Então, por exemplo, no artigo 1829, a lei da ordem de vocação hereditária fala do descendente em concorrência com o cônjuge, fala do ascendente em concorrência com o cônjuge, fala do cônjuge e, por último, fala dos colaterais. Não se preocupem não, que nós vamos estudar essa aula muito, principalmente esse artigo, acho que nós vamos ficar 2 ou 3 aulas falando só desse artigo, de tão confuso, tão complexo e tão interessante que ele é. Mas, tomem por base, herdeiros legítimos são aquelas pessoas que a lei chama a suceder. Já os herdeiros necessários, eles estão dentro desses herdeiros legítimos. Por quê? Os herdeiros legítimos a suceder, conforme o artigo 1829, que nós já vimos, são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e os colaterais. Já os herdeiros necessários são esses 3 primeiros, ou seja, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E qual a diferença deles? Que nos herdeiros necessários, eles têm a obrigatoriedade, o amparo legal de receber pelo menos 50% da herança. Por isso que são aqueles 50% da herança chamado de herança legítima, ou seja, pertence aos herdeiros necessários, previsto no artigo 1844. Tá? Agora, nós temos também os herdeiros facultativos. O que vem a ser herdeiro facultativo? São os colaterais. E por que o legislador chama de herdeiro facultativo esses parentes na linha colaterais? Vejam, meus amigos, se eu tenho os herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge, e por acaso eu não tenho essa gama de herdeiro necessário, me sobrou o herdeiro legítimo, que são os colaterais, certo? Ocorre que, por que são chamados de facultativos? Porque como eu não tenho herdeiro necessário, o meu patrimônio ele passa a ter 100% de disponibilidade. Ou seja,
eu não tendo herdeiro necessário, eu posso dispor de 100% do meu patrimônio. Então, aqueles herdeiros facultativos, que são os parentes na linha colaterais, caso eu não queira que ele receba a minha herança, basta eu fazer um testamento testando a totalidade para outras pessoas. Por isso que eles são chamados de herdeiros facultativos, porque vai depender do testador a vontade desses parentes colaterais fazerem parte de herdeiros legítimos ou não. Temos também os herdeiros testamentários. Que vem a ser herdeiro testamentário? São aquelas pessoas que recebem dentro da parte disponível do patrimônio uma cota representada por uma fração ou um percentual da herança. Por exemplo, deixo 10% do meu patrimônio para José Maria, ou seja, ele é um herdeiro testamentário, porque ele vai receber 10% do meu patrimônio. Agora, se eu deixo para José Maria o meu imóvel situado na Avenida Sernabetiba, então ele será o quê? Herdeiro legatário. Então, herdeiro testamentário é aquela pessoa que recebe uma fração ou um percentual da parte disponível da herança. E legatário é aquela pessoa que recebe um bem certo e determinado da parte disponível de uma herança. Por último, é comum, às vezes, a gente falar, o herdeiro aparente. E, grosseiramente falando, o que vem ser herdeiro aparente? O próprio nome já diz. É aquele herdeiro que parece, mas não é. Como acontece isso? Por exemplo, eu venho a falecer e um primo meu se habilita, promove a abertura do inventário e menciona que ele é o único herdeiro que eu deixei. Então, numa primeira visão, aquele meu primo é herdeiro. Passado alguns dias, aparece, por exemplo, um sobrinho meu, dizendo assim, olha, eu quero me habilitar na herança porque eu sou sobrinho do falecido. Então, eu serei o herdeiro dos bens deixados por ele. Por quê? Porque o sobrinho é colateral de terceiro grau e primo é colateral de quarto grau. Ou seja, na lei, os herdeiros são chamados pelo grau de parentesco mais próximo. Quanto mais próximo do falecido, ele vai preterir os demais colaterais. Ora, então aquele primo que parecia ser o herdeiro, na realidade não é. Quem é o herdeiro? É o sobrinho. Então aquele primo é chamado de herdeiro aparente. É aquele que parece, mas não é. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e quero aproveitar e pedir para vocês, caso tenham gostado, para não esquecer de clicar no curtir. E também reiterando o pedido de vocês divulgarem meu canal para as pessoas amigas, para os seus colegas de trabalho e bem próximo estarei postando a carta aula. Tá? Até breve, nos vemos mais tarde.